Bem-vindo a mais uma videoaula do Ensino Universitário Matemática Simples. Na videoaula de hoje, iremos debater o limite de funções com duas variáveis. Ora, por definição, se tivermos uma função definida em R2 de R2 para R, portanto uma função de R2 para R, diz-se que o limite de f num certo ponto, que teria que ser um ponto de acumulação do seu domínio, um ponto AB, é L, se para todo delta maior do que zero existe um epsilon maior do que zero, tal que, se a distância de qualquer ponto xy diferente da AB a esse ponto AB for menor do que epsilon, então o módulo de f de xy menos esse valor L é menor do que delta. Portanto, quando queremos provar, por definição, que uma determinada função tem um limite L num ponto AB, temos que descobrir normalmente qual é que é a expressão associada a este epsilon, que normalmente é definido à custa do delta, de modo a que se garanta que isto aconteça. Isto é, que se a distância de um ponto xy ao ponto AB for menor do que epsilon, então este módulo vai ser menor do que delta. E normalmente a construção é feita partindo deste módulo que aqui está e tentando utilizar desigualdades do tipo menor ou igual, com propriedades de módulos, para conseguirmos chegar a uma expressão semelhante à que está aqui. Nós já vamos resolver um exercício deste género, por agora fica apenas a definição, mas normalmente a intenção é essa, é tentar descobrir como é que este epsilon ficaria definido. Isto representa-se por limite xy tende para AB de f de xy é igual a L. Já agora, o que nós vamos falar aqui para R2 também seria válido para R3, R4, R5. Portanto, no fundo, a única coisa que tínhamos que introduzir aqui era mais variáveis, mais letras, mais incógnitas, de modo a conseguirmos definir esse limite para funções em espaços com maior dimensão do que R2. Ora, umas observações que são super importantes, que nos permitem, em certas situações, provar que não existe limite numa determinada função para um certo ponto, é que, se o limite de f no ponto AB for L, então estes limites aqui, que são chamados os limites iterados, também vão ser iguais a L. Ora, o que é isto, os limites iterados? É começar por calcular o limite para o y e depois é que se faz o limite do x, ou então vice-versa. Então o que é que vai acontecer? Em alguns exercícios, se estes limites iterados derem diferentes, ou se um deles não existir, então necessariamente também não irá existir o limite da função no ponto AB. Ou seja, isto é um bom teste para nós verificarmos se existe ou não existe limite. E quem diz os limites iterados também diz os limites definidos numa certa reta que passe pelo ponto AB. Já agora, quando o ponto AB é 0, 0, as retas utilizadas costumam ser do tipo y igual a mx. Então, antes de começarmos a resolver os exercícios que eu tenho aqui, eu vou apresentar-vos como é que normalmente eu abordo um problema que tenha a ver com o cálculo de limites. Se for um exercício do género, como está aqui, para calcular os limites. A primeira coisa que eu faço é calcular os limites iterados. Esse é o primeiro passo. Se os limites iterados derem diferentes, então necessariamente a função não terá limite nesse ponto e o exercício está terminado. Dizemos que o limite não existe. Se esses limites derem iguais, então pode acontecer o limite existir, como pode não existir. Portanto, nada se pode concluir daí. E passamos para o segundo ponto, em que vamos ver o que é que acontece em retas que passam pelo ponto AB. Retas do tipo y igual a mx mais k. Normalmente este k pode ser definido à custa do A e do B. Mais uma vez, se por acaso este limite der diferente dos limites iterados, que recordo que deram iguais, por isso é que passamos para o segundo passo, então nesse caso a função não terá limite. Portanto, se este limite definido numa reta for diferente dos limites iterados, não terá limite. Também há quem calcule, especialmente para situações do tipo em que o AB é 0, 0, também há quem calcule em parábolas do tipo y igual a mx ao quadrado. E mais uma vez, se por acaso derem diferentes, ou derem função de m, ou não existirem, por exemplo, então o limite não vai existir. Qual é o terceiro passo quando acontece aquela situação que nós não desejamos, que é estes dois darem iguais e este também dar igual aos limites iterados que deram aqui em cima? Então aí o mais provável é que o limite exista e seja igual ao valor que nós conseguimos calcular aqui através dos limites iterados e teremos mesmo que ir por definição para o calcular. Eu já vou passar a explicar isto tudo em 3 exemplos diferentes, começando aqui pelo primeiro. Vamos só estudar o ponto 0, 0, aliás é o mais comum é utilizar este ponto, e vamos começar pelos limites iterados. Vou começar pelo limite quando o y tende para 0 e depois o limite quando x tende para 0. Então, se nós substituirmos o y por 0,
ficamos com isto, x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ora, as expressões são iguais, este limite iterado dá 1. Se tentarmos agora ao contrário, vejamos como é que vai ficar este limite. Fica x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O que agora vai dar 0 é o x. E ficamos apenas com o seguinte limite. Menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, que vai dar menos 1. Então, que conclusão é que nós tiramos? Como os limites iterados são distintos, logo não poderá existir o limite da função naquele ponto. E está terminado o exercício. Estas situações são ideais, não é? Chegamos logo a esta conclusão. Vamos ver para a segunda linha o que é que acontece. Calculamos novamente os limites iterados. Portanto, eu vou aqui colocar 3 situações distintas. Se começarmos com o y a tender para 0, a parte do numerador vai dar necessariamente 0, porque 2x a multiplicar por 0 dá 0, e em baixo está y ao quadrado. Ora, 0 a dividir por y ao quadrado, desculpem, aqui é x ao quadrado, vai dar 0. E se fizermos isto ao contrário, ou seja, começando por calcular o limite quando x tende para 0 e depois sim o y a tender para 0, também vai acontecer o mesmo. A diferença é que, agora neste é que vamos ter o y ao quadrado aqui em baixo. Portanto, os limites iterados são iguais. Nada podemos concluir. O limite pode existir como pode perfeitamente não existir. Então vamos passar à próxima situação. Vamos considerar retas do tipo y igual a mx mais b, mas que passam, desculpem, aqui podemos utilizar ali o k, mas que passam pelo ponto 0, 0. Então se passam pelo ponto 0, 0, este número tem que ser necessariamente igual a 0. Então vamos ver o que é que acontece quando se calcula o limite definido em retas do tipo y igual a mx desta função. Então o que vai acontecer neste caso é que ficamos no numerador com 2x vezes mx e cá em baixo ficamos com x ao quadrado mais mx tudo ao quadrado. Isto, claro, agora só o x é que tende para 0, porque já nem sequer temos y. Não é? Isto é definido numa certa região, definido pelas retas que passam pelo ponto 0, 0. E a parte de cima vai ficar 2mx ao quadrado. Em baixo, se colocarmos o x ao quadrado em evidência, que é bastante simples, está bem? É só tirar o x ao quadrado aqui. A primeira expressão dá 1, a segunda dá m ao quadrado. E o x ao quadrado corta. E este limite, no final, vai depender do m. Qualquer valor que a gente considere para o m vai gerar resultados diferentes para este limite. Ora, isto é claramente diferente dos limites iterados que nós calculamos no início. Então, que conclusão é que nós podemos tirar para esta linha B? Então, neste caso, como os limites iterados dão diferente dos limites definidos nestas retas y igual a mx, então, neste caso, o limite não existe no ponto 0, 0. Já agora volto a chamar a atenção. Normalmente depois deste passo, e principalmente para os pontos 0, 0, eu também faria esta situação aqui, a situação das parábolas. E até há quem faça também as parábolas, só que agora em torno do eixo do x. Está bem? Há quem faça também estas situações, só para termos a certeza que o limite existe. Quanto à linha C, e eu vou deixar para exercício vocês tentarem fazer, se fizerem os limites iterados, isto vai dar 0. Se fizerem os limites das retas, isto vai dar 0. Se fizerem os limites para parábolas, também vai dar tudo 0. Ou seja, tudo dá a entender que, de facto, o limite desta função no ponto 0, 0 existe e que este será igual a 0. Então, para isso, eu vou utilizar a definição que foi apresentada há pouco, que era, para todo, creio que comecei com delta, foi as letras com que começámos, para todo delta maior do que 0. Então, utilizar aquela definição de há pouco, para todo delta maior do que 0, existe um epsilon maior do que 0, tal que se a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, que fica x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado, for menor do que epsilon, então o valor da função, neste ponto xy, já agora faltava aqui dizer que xy é diferente do 0, 0, menos o limite, que neste caso é 0, é menor do que delta. E é nesta expressão que nós vamos pegar aqui em cálculos auxiliares, com o objetivo de chegar a uma expressão semelhante ou que envolva a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos começar aqui por ver como é que fica esta desigualdade. E eu vou já fazer o seguinte. Vou já separar estes módulos em módulo de 4x vezes módulo de y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, claramente, o numerador desta fração há de ser menor ou igual do que isto. Porque reparem que eu estou-lhe a adicionar um número que eu sei que é positivo. Portanto, o que é que acontece? Isto é igual simplesmente a módulo de 4x.
eu posso passar o 4 para fora do módulo e fico simplesmente com o módulo de x. E existe um resultado que garante que o módulo é sempre menor ou igual do que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então isto é menor ou igual do que 4 raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, e eu quero que isto seja menor do que o epsilon. Ou neste caso, menor do que epsilon vezes 4, porque este aqui é que é o meu epsilon. Então, como é que eu posso definir o epsilon de modo a garantir que esta expressão aqui é menor do que delta? Se eu quero que esta expressão aqui seja menor do que delta, basta escolher o epsilon menor do que delta sobre 4. Porquê? Porque se eu pegasse agora em todos os passos que eu tenho aqui, como por hipótese isto é menor do que o epsilon e o epsilon é menor do que delta sobre 4, iríamos ficar com epsilon delta sobre 4 vezes 4 e os 4 cortam e concluiríamos que esta expressão seria toda menor do que delta. Portanto, normalmente neste tipo de exercícios, quando é para provar mesmo por definição que o limite é igual a um determinado valor, convém pegar na expressão que aparece aqui no lado direito do limite, nesta desigualdade, e ir sempre construindo com desigualdades do tipo menor ou igual, como nós fizemos aqui, de maneira a chegar a uma expressão que envolva a raiz quadrada, neste caso de x ao quadrado mais y ao quadrado, como está aqui, porque isto é menor do que epsilon por hipótese. E sendo assim, como eu quero no final, portanto, reparem que a nós deu-nos isto, não é? Deu-nos 4 epsilon. 4 epsilon. Sim, se eu quero que isto seja menor do que delta, basta escolher o epsilon menor do que delta sobre 4 e está feito. Qualquer número que seja menor do que delta sobre 4 permite verificar esta condição que está aqui. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Para epsilon menor do que delta sobre 4, tem-se que... E agora podíamos meter esta expressão aqui, que para todo delta maior do que 0 existe um epsilon maior do que 0, tal que estas desigualdades se verificam. Ok? Portanto, dá muito mais trabalho provar que o limite existe do que não existe. Portanto, a minha dica neste tipo de exercícios é fazer este tipo de abordagem. Portanto, primeiro passo, os iterados. Não é? Se derem diferentes, parou o exercício. Se derem iguais, temos que continuar para o segundo passo. E o segundo passo é ver para y igual a mx, quer dizer, mx mais k, vamos considerar aqui uma situação geral, e até naquele caso dos limites para 0, 0, mas isto mais para o 0, 0, há quem faça isto, ou então isto. É igual a m y ao quadrado. Está bem? Desculpa, eu vou escrever isto melhor. X igual a m y ao quadrado. Se estes derem diferentes dos primeiros, dos limites iterados, ou se derem uma expressão que dependa da incógnita, então parou o exercício. E parou porquê? Porque não vai ter limite naquele ponto. Como o terceiro e última alternativa aqui vai ter que ser mesmo por definição para provar que o limite é igual a um determinado valor. E a técnica para resolver por definição passa por pegar nesta expressão aqui e tentar transformá-la numa expressão que envolva aquela raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Normalmente é assim que se demonstra que uma função tem um determinado limite. E volto a repetir, eu estive a fazer esta aula especialmente para R2, porque pronto, seria o passo seguinte depois de estudar o limite para funções em R, mas toda esta teoria que foi aqui apresentada também é válida em R3, também é válida em R4. Por exemplo, para R3 vamos ter muitos mais limites iterados a ter em conta, não é? Temos muitas mais combinações possíveis. Também podemos ter regiões deste género definidas por retas. No fundo, passa muito por ir tentando diferentes situações e se começarmos a ver que tudo aquilo está a dar sempre o mesmo resultado, então o mais certo é que vamos precisar de utilizar aqui o limite por definição, utilizando estes deltas, estes epsilons e, claro, no final tirando conclusões acerca do epsilon. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.